Meus cumprimentos a todos, encarnados, desencarnados, presentes, aos internautas que porventura estejam nos acompanhando. Mais uma vez nos encontramos aqui com muita alegria para a nossa reflexão da noite. E hoje nós trazemos o tema da quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Antes de começarmos o nosso assunto, vamos fazer a nossa prece costumeira, pedindo a proteção, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pedindo a proteção dos espíritos mentores da casa, aqui presentes, que possam nos auxiliar no estudo dessa noite, tanto no seu desenvolvimento quanto na sua compreensão. Dessa forma, pedimos a essa espiritualidade maior permissão para darmos o nosso trabalho por iniciado. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem. A quinta bem-aventurança, conforme eu falei, ela se refere aos misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Mas eu gostaria de definir esses termos, dar uma conceituação, e eu vou passar para vocês o que o dicionário nos proporciona. Misericórdia, o que vem a ser misericórdia? É um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. A palavra misericórdia tem origem latina. É formada pela junção de miserere, ter compaixão, e cordis, coração. E a piedade, ela se assemelha um pouco a isso, mas ela é mais ligada à pena, à dó, do que a própria misericórdia. A misericórdia, ela incorpora o sentimento de tristeza diante da dor alheia, o que leva a gente a ter compaixão. A compaixão desperta a vontade de se envolver para a solução do problema. Dito isso, então, nós vamos ver que a misericórdia, ela está ligada ao coração, é a miséria do coração, a miséria do outro, a miséria do alheio. E córdia significa coração. Isso então está ligado aos centros de força que nós temos no organismo e no perispírito, que são chamados de chakras. E esse chakra que envolve a misericórdia é o chakra cardíaco, cuja virtude dessa quinta bem-aventurança é o exercício do perdão. A capacidade de ter a compaixão é exatamente aquilo que vai fazer com que nós cumpramos dois dos mandamentos do Velho Testamento, que foi recuperado por Jesus quando de sua passagem na Terra. Abrindo um parênteses, então, onde nós vemos no Evangelho o maior exercício de compaixão em termos de nós humanos que a gente poderia ver na Terra. Isso aparece na parábola do bom samaritano. Embora, em termos de compaixão, de misericórdia, o maior exercício disso é dado pelo próprio Pai, por Deus. Porque o fato de nós estarmos aqui hoje significa que o Pai tem misericórdia para conosco, nos dando quantas oportunidades forem necessárias para nós estarmos aqui corrigindo os erros que cometemos. Então, o simples fato de nós estarmos aqui é o exercício da misericórdia de Deus para conosco. E com relação à parábola do bom samaritano, só relembrando para a gente fazer o comentário, nós temos
um doutor da lei que abordou Jesus em Jerusalém e perguntou a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus virou-se para ele e respondeu aquela pergunta com duas outras perguntas. Jesus perguntou a ele: o que diz a lei? Como lês? Então ele perguntou o que estava escrito na lei e como que ele entendia o que estava escrito, como ele lia aquilo. E o doutor da lei então respondeu que estava escrito que amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todos os seus muitos. Esses muitos ou forças significa bens, que era uma forma de se colocar os bens que você tivesse materiais à disposição de Deus para se fazer o bem. E o segundo mandamento, quando Jesus perguntou para ele quais eram esses feitos, ele disse que era amar ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus dirigiu-se ao doutor da lei e falou: respondeste muito bem, disseste-o de maneira magnífica, faze isso e viverás. Aí o doutor da lei ficou um pouco desconcertado, porque ele fez uma pergunta a Jesus, Jesus respondeu com duas outras perguntas, e essas duas outras perguntas fizeram ele responder a própria pergunta que ele tinha feito. Olha a grandeza e a perspicácia de Jesus para cuidar dessas situações, né? Então, ele queria, na realidade, era provocar uma discussão com Jesus, para que, através dessa discussão, eles pudessem, em algum momento, pegar alguma blasfêmia de Jesus, alguma coisa que Jesus falasse em desacordo com a Torá, que era o Pentateuco de Moisés, para que eles pudessem abrir um processo contra Jesus e condená-lo. Quando ele perguntou aí ele pergunta então para Jesus o seguinte: mas quem é o meu próximo? Ele queria que Jesus respondesse a ele que o meu próximo são todos, seria toda a humanidade. Aí ele diria: não, nós não pensamos assim, a nossa linha de pensamento é completamente diferente dessa. Aí estaria iniciada a discussão. O que Jesus fez? Em vez de responder aquilo, quando ele disse: mas quem é o meu próximo? Jesus entra com a parábola do bom samaritano, abrindo um parênteses para dizer que os judeus e os samaritanos, eles antes viviam juntos, tá, em Israel, e em 12 tribos. Houve uma cisão nessas tribos, 10 tribos foram para o norte, que é a Samaria, e 2 tribos ficaram em Jerusalém, que era a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, por isso o nome judeu. E dentro dessa colocação, os judeus ficaram inimigos mortais dos samaritanos. Eles não se davam bem, um não atendia o outro, e quando Jesus vai contar a parábola, montar aquela parábola para explicar para o doutor da lei, ele pega o samaritano como exemplo, e dando o samaritano como exemplo de um homem de bem. E quando ele diz que pela estrada indo de Jerusalém para Jericó, um homem foi abordado por assaltantes, foi assaltado, foi espancado, ficou com o rosto desfigurado, ficou sem as vestes porque eles roubaram até as roupas dele, e ele estava inconsciente, não tinha como se identificar aquele homem, porque pela teoria deles, próximo, o que é meu próximo? Próximo é só aquele, para os judeus, que é da minha raça. Se ele não é da minha raça, eu não tenho que fazer o bem para ele, eu não tenho que cuidar dele.
Então, quando o sacerdote passou com o levita e viu aquele homem caído, o sacerdote e o levita olharam e o sacerdote pensou: não tem como eu identificar esse homem. Como eu vou saber se ele é meu próximo? O rosto está desfigurado. Ele está sem vestimenta, porque pela vestimenta eu poderia identificar. E ele está inconsciente, não pode falar. Eu não vou tocar nele, porque se ele estiver morto e eu tocar nele, eu me torno impuro. Aí eu vou ter que voltar para me purificar novamente. Vou acabar não podendo comparecer a todas as festividades da Páscoa de Jerusalém. Ele então, o doutor da lei e o levita seguiram em frente sem dar atendimento àquele homem. Vinha então passando um samaritano que viu aquele homem caído, espancado e que precisava de ajuda. Ele desceu do seu cavalo, da sua montaria, e com azeite e vinho ele curou as feridas, amenizou o sofrimento daquele homem, passando o vinho, que é bactericida e cicatrizante, e depois passou o azeite como bálsamo para aliviar as dores dele. Depois que ele deu esse atendimento ao homem, ele colocou esse homem sobre a sua montaria e o levou para a hospedaria. Chegando lá, conversou com o dono da hospedaria e falou: vou deixar esse homem aqui, você cuida dele, vou te dar esses 2 dinheiros, deu 2 denários para o dono da hospedaria, e o que você gastar a mais, quando eu voltar eu lhe pagarei. Então vejamos dentro daquilo que o doutor da lei respondeu primeiro: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e todos os seus muitos. A primeira forma de você amar de todo o coração era você ter compaixão por aquela outra pessoa. E o samaritano teve compaixão por ele. E além de você ter compaixão, amar de toda a alma é você transformar essa compaixão em atitudes práticas de ajuda ao seu próximo. E ajudar de todos os seus muitos é você colocar os seus bens à disposição de Deus para ajudar o próximo. Então ele cumpriu os 3 níveis que precisava para cumprir o primeiro mandamento. Entretanto, nós precisamos levar em consideração que o próximo, ele não é uma coisa que você é, o próximo é uma coisa que você se torna. Aí Jesus, no final da parábola, quando ele termina com a colocação do homem que foi espancado na hospedaria, Jesus vira para o doutor da lei e fala: agora eu lhe pergunto, sob a perspectiva do homem que estava caído, quem foi aquele que se tornou o próximo dele, que estava ali maltratado e espancado? Quem foi que se tornou seu próximo? Mas como o samaritano era inimigo do doutor da lei, que era judeu, ele não podia responder para Jesus: foi o samaritano. O orgulho dele não lhe permitia fazer isso. Mas como ele era um homem letrado e muito instruído, o que ele respondeu? Ele respondeu: foi aquele que exerceu misericórdia para com ele. Então Jesus encerrou o assunto ali, porque viu que ele tinha aprendido a lição. Muito bem, dentro disso que nós estamos então comentando, nós vamos ver que a misericórdia e a compaixão implicam a noção de perdão, né? De você ter compaixão com a pessoa, a capacidade de você perdoar, a capacidade de você fazer o bem, a capacidade de você prestar concurso a uma pessoa que está necessitando. Entretanto, nós não devemos procurar quem é o meu próximo, porque quando você parte para tentar definir quem é o seu próximo através dessa pergunta, quem é o meu próximo, o que ocorre?
Você pode escolher, através de um amor seletivo, escolher qualquer pessoa que seja seu amigo para ser o próximo. Então, como o próximo não é uma coisa que você é uma coisa que você se torna, a pergunta que nós devemos passar a fazer é: de quem eu posso ser o próximo? Porque eu fazendo essa pergunta, eu vou me tornar próximo de qualquer pessoa que estiver precisando de ajuda, estiver precisando de auxílio. Então, era isso que Jesus queria explicar para ele. E ele entendeu isso, né? Embora não tivesse pronunciado o nome samaritano, que foi a pessoa quem ajudou aquela pessoa que estava caída. Muito bem. E quando a gente fala em perdão, Jesus nos trouxe um ensinamento quando foi perguntado a ele quantas vezes se devia perdoar uma pessoa. Jesus respondeu para ele: deve-se perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E Emmanuel, em uma das passagens dele com Chico Xavier, e Chico lhe fez esse mesmo questionamento, ele disse: Chico, nós devemos perdoar 70 vezes 7 vezes cada delito. Não é uma vez só. Cada vez que houver falha, nós devemos perdoar do próximo 70 vezes 7 vezes. E, às vezes, se considera de forma equivocada que nós devemos, ao perdoar, esquecer aquilo que foi feito. Que o perdão real implica em esquecimento. Não. O perdão implica você superar o ressentimento. Tá? Nós não devemos nos preocupar em esquecer o que aconteceu, porque a mente nossa nem permite isso. O que está registrado no nosso arquivo mental, você não vai esquecer, a não ser por um processo doentio. Então nós devemos não esquecer, até pelo fato de que se uma pessoa faz mal para nós, e nós esquecemos, perdoamos e esquecemos, ela pode vir fazer o mal novamente, porque nós não lembramos daquilo. Tá? Então nós não podemos pensar nisso. Devemos lembrar, agora lembrar sem mágoa, lembrar sem rancor. Toda vez que lembrar, enviar uma oração, enviar um pensamento positivo para aquele que fez aquele mal para nós, e dessa forma nós estamos superando aquelas situações. Tá? E o importante do perdão é a necessidade de haver uma reconciliação. Tá? Porque se nós formos observar a palavra perdoar, quem tem que exercer o perdão tem que ter alguma coisa para doar ao próximo. Tá? E tem pessoas que você ouve falar assim: você já perdoou fulano? Eu já perdoei. Eu entreguei para Deus porque Deus é justo. Então você não perdoou. Você está terceirizando sua vingança, entregando nas mãos de Deus para que Deus puna aquela pessoa. A lei de Deus, as leis de Deus, elas são muito completas. E essas leis mesmo vão fazer com que a pessoa caia num determinado momento em si, reconheça, se arrependa daquilo que fez e repare aquele erro. Tá? E a mágoa e o rancor que nós guardamos quando não perdoamos, ela vai trazer problemas somáticos, problemas físicos para nós, porque ela vai trazer problemas estomacais, vai trazer problemas de gastrite, vai trazer uma série de problemas que o rancor já está provado cientificamente e a mágoa proporciona ao nosso organismo. Então, perdoar faz mais bem a quem perdoa do que aquele que é perdoado. Que aquele que cometeu a falta, ele já sabe que ele vai ter que reparar aquilo em algum momento. Em algumas circunstâncias, aquilo vai aparecer para ele, para que ele repare aquele mal que ele tinha feito. Muito bem.
Agora, pesquisando nesse livrinho aqui, Coragem, tá? Nós viemos descobrir aqui no capítulo 18 uma página de Emmanuel em que ele mostra para nós que aquela parábola de Jesus, ela não encerrou ali, naquele momento. Aquele momento ela tinha terminado a parábola para o doutor da lei, que havia questionado. Mas ele não encerrou aquela parábola ali, por quê? Porque quando ele voltou para se reunir com os discípulos dele, os discípulos que tinham ouvido a parábola, o que eles fizeram? Eles se reuniram e estavam julgando os envolvidos na parábola. Eles estavam criticando o doutor da lei, criticando o levita, responsabilizando esse por aquilo, e estavam fazendo um julgamento daquelas pessoas. Aí Jesus continua a parábola para os discípulos, dando uma lição para eles de que aquela compaixão, que a misericórdia, ela deve ser estendida não só ao homem que estava caído, mas com os outros participantes. Que se houvesse, passando por ali, uma outra pessoa que tivesse um sentimento de compaixão maior do que o samaritano, aquela pessoa ainda enviaria uma prece para o sacerdote, para o levita, para que eles tentassem se ver livres do orgulho e do egoísmo que eles eram portadores. Ele enviaria um pensamento positivo para o samaritano, para que ele se mantivesse com aquele desejo de sempre fazer o bem. Ele enviaria um pensamento positivo ou uma prece para o dono da hospedaria, que também praticou o bem, confiando naquele samaritano que disse que voltava para lhe pagar o que ele gastasse a mais. Então, nessa página, que eu vou fazer a leitura dela aqui para nós entendermos como Jesus continua essa parábola, ela diz o seguinte: o título da página de Emmanuel é Misericórdia Sempre. Conta-se que Jesus, após haver lançado a parábola do bom samaritano, entraram os apóstolos no exame da conduta dos personagens daquela narrativa. E porque traçassem fulminativas reprovações em torno de alguns deles, o Cristo prosseguiu no ensinamento para lá do contato público. Em verdade, acentuou o mestre, referindo-nos ao próximo, ante as indagações do doutor da lei à frente do povo, mas a lição de misericórdia tem raízes mais profundas. Quem passasse irradiando amor na estrada, onde o viajante generoso testemunhou a solidariedade, encontraria mais amplos motivos para compreender e auxiliar. Além do homem ferido e arrojado ao pó, claramente necessitado de socorro, teria cuidado de apiedar-se do sacerdote e do levita, mergulhados na obsessão do egoísmo e carentes de compaixão. Simpatizar-se-ia com o hoteleiro, endereçando-lhe pensamentos de bondade que o sustentasse no exercício da profissão. Compadecer-se-ia dos malfeitores, orando por eles, a fim de que se refizesse perante as leis da vida e, tanto quanto possível, ampararia a vítima dos ladrões, estendendo igualmente mãos operosas e amigas ao samaritano da caridade, para que se lhe não esmorecessem as energias das tarefas do bem. E diante dos companheiros surpreendidos, o mestre arrematou: para Deus, todos somos filhos abençoados e eternos, mas enquanto a misericórdia se não fixar nos domínios de nosso coração,
em verdade, não teremos atingido o caminho da paz e o reino do amor. Veja que coisa maravilhosa, que coisa linda. Jesus, ainda depois de terminada a parábola, dá continuidade a ela para mostrar para os apóstolos que a caridade, ela tem que ser plena. A compaixão, ela tem que ser plena. A misericórdia tem que ser total. Eu volto então a falar, nós não estaríamos aqui agora se não fosse a misericórdia de Deus para conosco, nos dando todas essas oportunidades que nós temos de vir à Terra para reparar aquilo que nós fizemos em desacordo com a lei, para que nós, já que nós saímos daquele contexto de perfeição das leis, nós possamos refazer o nosso caminho e fazer com que aquilo seja recuperado. Então, dessa maneira, nós podemos tirar uma lição, né, disso daí, de que a misericórdia e a compaixão é necessária para o exercício da caridade. Eu agradeço a todos por esse tempo que dedicaram a ouvir essa narrativa e peço que Jesus nos abençoe a todos, que Deus nos proteja e que nos dê força para continuarmos lutando e procurando aquilo que Kardec disse para nós, que o verdadeiro espírita não se reconhece pela sua perfeição, mas sim pelo esforço que faz em se transformar moralmente, e que nós possamos então fazer essa transformação moral. Vamos fazer então a nossa prece de encerramento para concluirmos o nosso trabalho de hoje. Pai amado, Jesus, nosso irmão e mestre, agradecemos a espiritualidade da casa, a espiritualidade amiga, que aqui nos acolheu, que aqui nos supervisionou com intuições necessárias ao bom desenvolvimento do texto de hoje, e que nós possamos desenvolver essa compaixão, essa misericórdia, não procurando saber quem é o nosso próximo, mas procurando saber de quem nós podemos ser o próximo, porque só dessa maneira nós vamos ter uma abrangência maior de todos aqueles que necessitarem. E, desenvolvendo esse trabalho, nós poderemos fazer com que brilhe cada vez mais o Espiritismo em nossos corações. Agradecemos, pois, a todos aqueles que estiveram aqui nos dando esse apoio a essa espiritualidade superior e pedimos permissão para dar por encerrado o nosso trabalho de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus.